Oi, pessoal! E aí? Estamos de volta agora. Nós vamos dar uma aulinha aqui nessa televisão que eu acho que ela fica um pouquinho melhor para vocês entenderem, para vocês conseguirem acompanhar. Bom, deixa eu ver se eu chego aqui mais perto, mas se eu chegar muito perto eu fico com carão. Mas vamos lá. Bom, só para a gente terminar aqui um assunto falado na aula anterior, quando eu falei a respeito dos índios, eu gostaria de lembrar o seguinte: quando os índios eles podem ter o contrato de trabalho, é porque eles são considerados aqueles silvícolas, aqueles ex-silvícolas, né, da selva, que estão integrados à comunhão nacional, ou seja, eles têm a possibilidade de entender, de falar, de fazer se entender. Quando o índio não tem condição de fazer se entender, ele é considerado como um índio isolado. E quando ele está intermediário, ele é considerado como em vias de integração. Então, eu vou ler para vocês aqui 3 classificações dos índios, que a legislação que protege o indígena é que colocou isso como uma obrigação legal para se contratar ou não. Porque se contrata índio que ele está isolado, nós vamos verificar que ele não pode ser considerado um contrato permitido na nossa lei. Claro que os direitos serão pagos a ele, mas ele vai ser um contrato onde o trabalho o contrato não é permitido, tá? É um trabalho proibido. Nós vamos ver agora mesmo. Bom, olha aqui, os índios podem ser classificados então em 3 categorias: isolados, quando vivem em grupos desconhecidos ou têm contato eventual com a comunidade; em vias de integração, quando têm contato intermitente com grupos estranhos e com a comunhão nacional, que eu já expliquei para vocês que é a comunidade nacional, onde ele faz se entender e é entendido, já que tendo algumas práticas comuns a esta comunhão nacional, ou considerar integrados, quando totalmente incorporados à comunhão nacional e em exercício de seus direitos civis. Aqui nós estamos falando do Estatuto do Índio, a Lei 6.001 de 1973, lá no artigo 4º. E aí, eles vão conservar, obviamente, seus costumes, a sua forma de usos e costumes, mas ele pode sim trabalhar, encontrar trabalho normal. Eu acho que eu não falei com vocês a respeito do trabalho do preso. É permitido o preso trabalhar? Sim, é permitido, mas a lei de execução, ela fala o seguinte, que o preso, ele pode trabalhar, mas ele não cria vínculo empregatício. Lá no artigo 28, a lei de execução penal fala, a lei 7.210, ele fala o seguinte, olha: o trabalho do condenado aqui, gente, já não tem vínculo empregatício, tá? Mas eu acho, quase certeza, que eu não falei do trabalho do preso com vocês e eu não poderia passar esse tema tão importante, porque pode ser que seja cobrado em prova da OAB, concurso e tudo mais. Então, o artigo 28 lá, da Lei de Execução Penal fala: o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Parágrafo 2º. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Então, lá no artigo 28 da Lei 7.210 de 84, Lei de Execução Penal, ele elimina a possibilidade de ter o preso um contrato de trabalho com vínculo empregatício, tá? Então, o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva, mas não cria e não possui vínculo empregatício. Beleza? Galera, olha o que nós vamos estudar hoje, a partir de agora: contrato de trabalho. O contrato de trabalho tá lá, obviamente. Todo e qualquer contrato de trabalho, ele será seguido pela anotação da carteira de trabalho. Nós vamos falar agora mesmo a respeito da CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Mas antes de eu iniciar falando a respeito disso, eu gostaria de falar com vocês que o contrato de trabalho, ele tem fases. As fases do contrato de trabalho, ela pode ser pré-contratual, durante o contrato e pós-contrato.
Vocês acham que gera efeitos aquela pessoa que está simplesmente fazendo uma entrevista, conversando a título de um possível emprego? Depende. Depende, sabe por quê? Que é uma fase preliminar. É um momento onde as pessoas estão conversando a respeito do contrato de trabalho propriamente dito. Mas essas fases de contrato de trabalho preliminar é uma fase de formação do contrato de trabalho. E ela vai depender. Se você estiver com negociações preliminares, pode ser que não surta efeito nenhum. Mas se a partir do momento, com essas negociações preliminares, o futuro empregador lhe fizer promessas, lhe garantir o emprego, lhe dizer, olha, daqui 2 meses, com certeza você inicia o seu contrato de trabalho aqui, sabe o que aconteceu? Ele criou em você uma expectativa. E esse criar uma expectativa pode gerar obrigações de ressarcir. Porque a maioria da doutrina entende que essas obrigações de ressarcir, ela caem nessas negociações preliminares. Agora, cuidado, quando você tem certeza que será contratado, quando firmou uma minuta de emprego. E aí, pessoal, você tem na doutrina uma consequência chamada de perda de uma chance. Vamos imaginar, eu sou professora aqui do aprendiz e eu tenho o início do semestre, ou fevereiro, ou agosto, eu já tenho mais ou menos uma certeza das turmas que eu vou pegar. Mas não obrigatoriamente, eu sei que eu vou pegar 5, 6, 7, 8 turmas. Não é a quantidade de turma que suporta essa perda de uma chance. O que suporta a perda de uma chance, desse assunto da perda de uma chance, é quando você restou praticamente contratado e você ficou aguardando aquele momento chegar. Só que na hora H, o que acontece? O empregador chega e fala, nossa, infelizmente não deu para te contratar. Então, vou dar um exemplo de professor. O professor fica sem saber se ele vai ser contratado ou rescindido o contrato de trabalho. Só que, início de semestre, se você for contratado, nós temos uma legislação própria, tão quanto a CLT, nós temos a convenção coletiva, que nos dá alguns respaldos. E esse respaldo, esse embasamento, traz que uma vez você sendo chamada a integrar naquele quadro de professores daquela empresa não pode te falar assim, opa, agora eu não quero mais. Sabe o que acontece? Porque você deixa de conseguir novos empregos, você deixa de conseguir uma nova chance e é chamada a perda de uma chance. Olha aqui o que diz a Wólia Bonfim. Consiste no fato de o agente perder, por culpa de terceiro, uma oportunidade real de uma vantagem ou de evitar um prejuízo. A análise é feita pela probabilidade de ocorrência do resultado, caso o obstáculo não tivesse ocorrido. Então, cuidado, que as fases preliminares de um processo de contratação, ela também pode gerar o dano para o empregado. Beleza? Aliás, para o empregador e trazendo um dano efetivo para o empregado. Então, o empregador poderá pagar por isso. Continuando aí, pessoal, contrato de trabalho. O que nós temos do contrato de trabalho? Artigo 442 da CLT, aonde fala... Acho que aqui não ficou bom não, né, gente? Acho que assim fica melhor. Nossa, sabe que confusão. Onde fala que contrato de trabalho, artigo 442, contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. E aqui nós temos um conceito de Délio Maranhão que fala o seguinte, olha só. O contrato de trabalho é todo aquele pelo qual uma pessoa se obriga a uma prestação de trabalho em favor de outrem. E aí eu vou chamar a atenção de vocês. O tempo inteiro eu tô falando que relação de emprego é diferente de relação de trabalho. Aqui, o contrato de trabalho tem a ver com a relação de emprego.
Obviamente, tá? Então não confundam, mais pra frente eu vou falar sobre isso, mas não confundam, por favor, a relação de trabalho com a relação de emprego com o contrato de trabalho. Seria mais interessante se pudéssemos falar, e a gente pode, mas o mais usual é o contrato de trabalho. Agora, seria interessante se todos utilizassem o quê? O contrato de emprego, né? Porque aí não teria essa divergência aí. Mas vamos continuar. Délio Maranhão fala que é um negócio jurídico de direito privado, ou seja, um contrato é um negócio jurídico de direito privado, pela qual uma pessoa física, que é o empregado, né? Porque todo empregado tem que ser pessoa física obrigatoriamente, tá? Se obriga à prestação pessoal, subordinada e não eventual do serviço, colocando sua força de trabalho à disposição de outra pessoa. E essa pessoa pode ser física ou jurídica, que assume os riscos de um empreendimento econômico. O que é isso? Princípio da alteridade, né? Quem assume o risco? O empregador. Ou de quem é a este legalmente equiparado, porque o empregador também tem as suas equiparações. Nós vimos lá no artigo 2º, parágrafo 1º e parágrafo 2º, e que se obriga a uma contraprestação. Qual que é a contraprestação? Salário, né? Eu trabalho e você me paga. Com esta posição, vários doutrinadores concordam com Délio Maranhão. Então, o conceito melhor que se pode falar que o contrato de trabalho é um acordo bilateral, porque ninguém pode obrigar o outro a contratar. Tácito ou expresso, ou seja, eu posso falar, venha trabalhar comigo, vamos trabalhar expresso, tá? Aliás, oral. É tácito ou expresso, que ele pode ser também tido como escrito. Todo contrato de trabalho tem que ter anotação do CTPS, mas tem alguns empregadores que fogem da obrigatoriedade da lei e não anotam a carteira, não assinam a carteira. O que está fazendo? É um contrato de trabalho, o quê? Tácito, tá bom? Contrato de trabalho tácito, em que uma pessoa física se obriga a prestar pessoalmente seus serviços a outrem, que essa pessoa física ou jurídica, e ela vai prestar pessoalmente, com a sua pessoalidade, subordinação mediante recebimento de contraprestação. O artigo 442, então, ele nos impõe da seguinte forma, ó. O contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviço daquela. Bom, denominação, acabei de falar. Poderia ser contrato de emprego? Olha, se o contrato de trabalho se refere à relação de emprego, não seria mais correto denominado como contrato de emprego? Pois bem, neste caso, contrato de trabalho é a mesma coisa que contrato de emprego, mas utilizado como contrato de trabalho. As características dele, pessoal, características, ele é de direito privado. Acabei de falar, é um negócio jurídico. Ele é de natureza privada. Então, natureza jurídica de direito do trabalho é privado. Embora tenhamos um patamar mínimo a ser observado, acima deste mínimo prevalece a autonomia das partes. Inclusive, falamos das fontes. As fontes são o quê? As fontes onde a autonomia da parte pode suportar uma maior obrigação para a outra. Então a gente fala que é direito de natureza privada, por quê? Porque as partes têm a sua autonomia. E aqui não é diferente não, tá? Pelo menos um dos sujeitos do contrato será particular, ou seja, uma das partes será o que se obriga a todas aquelas prestações. Contrato sinalagmático. Pessoal, empregado e empregador têm obrigações contrapostas. É um na ponta querendo que o trabalho, então vai puxando, eu vou trabalhar, vou deixar meu livro aqui, vou trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. O outro na outra ponta antagônica falando assim, me paga, me paga, me paga. Então, quando a gente fala que é sinalagmático, a gente consegue falar que é uma relação de, como é que eu posso falar? Via de mão dupla, entendeu? Cada um com seu objetivo. Um de receber a prestação de trabalho daquele e o outro de receber o seu salário. Então, o empregado trabalha, deixa eu ver se eu consigo pegar esse laser aqui, ó, não sei se vocês estão vendo.
Tá vendo? Ah, na televisão ele não dá. Só lá em cima que dá, ó. Mas na televisão